Fala galera, professor João Matheus Campos aqui. E pessoal, hoje a gente vai estar tendo uma aulinha sobre coordenadas geográficas da frente de cartografia. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, joguem nos comentários. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, tá? E professor Thiago Barreto, espero que você curta aí bastante essa aula, tudo bem? Bom, pessoal, é o seguinte, coordenadas geográficas. O que a gente tem que saber primeiramente é que as coordenadas geográficas, elas são linhas imaginárias que cortam os eixos da Terra de norte a sul e leste a oeste. A gente diz que são linhas imaginárias porque elas de fato não existem, né? O ser humano cria elas para ajudar a nos orientar, né? A nos localizar e também tem muitas mais funções, mas enfim, o que a gente tem que saber é que são linhas imaginárias, tudo bem? A gente vai falar sobre cada uma delas e a primeira que a gente vai falar vai ser os paralelos. Pessoal, é o seguinte, os paralelos, eles são linhas horizontais, desculpa, que cortam o eixo da Terra de leste a oeste, tá? E assim, o que a gente tem que saber é que, pessoal, a gente vai ter um eixo principal, uma linha principal, que vai ser a linha do Equador, que vai ser o nosso paralelo de referência. E essa linha do Equador, ele vai ser responsável por cortar, por dividir os dois hemisférios da Terra, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tudo bem? Então, assim, além disso, né, quando a gente fala de paralelos, a gente tem que lembrar diretamente da latitude. Pessoal, é o seguinte, a latitude é a distância em graus que vai de 0 a 90, e é alguém, né, que a gente pode se distanciar da linha do Equador até o Polo Norte, sendo a linha do Equador 0, Polo Norte e Polo Sul, né? Sendo a linha do Equador ou 0 graus e os polos 90 graus, ou 90 graus ao norte, que é o Polo Norte, ou 90 graus ao sul, que seria o Polo Sul. Tudo bem? E assim, pessoal, quando a gente fala de paralelos e latitudes, a gente tem que lembrar diretamente das zonas térmicas do globo. Porque vai ser a latitude que vai definir qual zona térmica você está localizado durante o globo. Tudo bem? Então é o seguinte, pessoal. é, Quanto mais. A gente tem uma relação inversamente proporcional. Então, quanto menor for a latitude, logo mais próximo do Equador, maior vai ser a temperatura. Enquanto que, quanto maior for a latitude, ou mais próxima dos polos, menor vai ser a temperatura. Tudo bem? Com isso, a gente vai criar essas zonas térmicas do globo, tá? Sendo, né, a zona tropical a zona mais quente, a zona temperada uma zona mais amena e a zona polar a zona mais fria. O que a gente tem que saber aqui? Quando a gente está tratando da zona tropical, e dentro da zona tropical a gente tem a zona equatorial, né, que fica mais próxima da linha do Equador, a zona tropical vai ser a zona do globo em que vai receber incidência solar em todas as estações do ano. Então, não importa a estação do ano, ela sempre vai estar recebendo a incidência solar. Mais ao norte ou mais ao sul delas, a gente vai ter a zona temperada, ou do norte ou do sul, né? E essa zona temperada, ela vai ter uma característica de ter quatro estações bem definidas, né? Então ela vai ter um temperamento e uma temperatura bem sazonal, né? E assim, pessoal, comparando as três zonas térmicas do globo, a zona temperada é a melhor zona a se viver do globo, porque a gente vai ter as quatro estações bem definidas, né? E uma temperatura bem mais amena. E assim, pessoal, coincidentemente, a gente vai ter uma concentração dos países desenvolvidos nas zonas temperadas do globo. Então, assim, Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália e Nova Zelândia, África do Sul, alguns países da América Latina, como Argentina e Chile. Não, nem todos, né, desenvolvidos, mas uma grande parte desses países desenvolvidos eles ficam localizados nas zonas temperadas, tá? E além disso, a gente vai ter a zona polar, né? Ou glacial ártica ou antártida, né? Do norte e do sul. E a zona polar, galera, ela vai ser a zona de mais frio do globo, tá? É a mesma coisa, porque a zona temperada é melhor se viver. Porque, gente, na zona tropical a gente vai ter muito calor, vai ser muito quente, e na zona polar vai ser muito fria. Então a gente vai ter o meio termo dela na zona temperada, tá bem? Bom, e assim, gente, as zonas térmicas elas são explicadas por dois pontos. O primeiro deles é a angulação em que essa incidência solar chega no nosso planeta Terra. Então, o que acontece? É, Lembrando que a Terra ela não é uma esfera perfeita, ela é uma geóide. Então, a gente vai ter os polos achatados e a linha do Equador um pouquinho mais espessa. Então, o que acontece é que quando a incidência solar sai do Sol e chega na linha do Equador, ela chega, né, na nossa região em uma angulação muito mais reta,
os raios vão chegar retamente numa angulação de 90 graus. Então, parece que a gente vai ter uma incidência solar muito mais forte aqui. Enquanto que quando a gente vai se aproximando dos polos, né, essa incidência solar ela chega com uma angulação bem mais tangencial. E algumas cidades dos polos não tem nem dias, elas só tem noite, porque a incidência solar bate realmente bate tangencialmente a essas cidades, tá? E bom, além disso, a gente vai ter também, né, a parte das frequências das ondas. Porque o que acontece? Como a linha do Equador é muito mais espessa, então a distância que a incidência solar sai do Sol e passa e chega na Terra, ela vai ser muito menor. Então, coincidentemente, né, a gente vai ter uns raios solares que vão chegar com muito mais frequência e, consequentemente, muito mais calor. Então, eles vão aquecer muito mais essa região. Enquanto que nos polos, né, como ela vai ter que percorrer uma distância maior, então essa distância maior vai fazer com que esse raio solar perca frequência e, consequentemente, perca calor. Então ela vai chegar, né, com uma temperatura muito mais amena nas regiões dos polos, tá? E além disso, pessoal, né, falando de coordenadas geográficas, a gente tem os meridianos. Pessoal, é o seguinte, os meridianos são linhas imaginárias que cortam o eixo terrestre de norte a sul, tá? Então eles dividem o planeta Terra entre lado leste e o lado oeste. E o que acontece é o seguinte, gente, o meridiano de referência que nós vamos ter aqui vai ser o meridiano de Greenwich, que vai cortar a Terra, né, em leste-oeste. E assim, pessoal, é em Greenwich porque foi convencionado numa convenção em Greenwich, na Inglaterra, e isso é mais uma visão eurocêntrica, né? Dizendo, a Europa está no centro do mundo e quando você vai se distanciando, você está indo ou mais ao leste ou mais ao oeste. Então, visão eurocêntrica. O que acontece é o seguinte, galera. Aqui nos meridianos a gente vai ter a longitude. E a longitude vai ser a distância em graus que a gente vai se distanciar da linha de Greenwich ou para leste ou para oeste, tá? E essa longitude ela vai de 0 a 180. Então, por exemplo, Greenwich, nós estamos em 0 graus de longitude, enquanto a gente vai no extremo ou leste ou oeste, a gente chega de 180, né? E lembrando, né? A planeta Terra tem 360 graus, então 180 para o lado, 180 para o outro, tá? O que acontece é o seguinte, gente. A longitude, ela vai determinar pra gente os fusos horários, tá? É o seguinte, a gente não vai entrar muito aqui porque em cartografia a gente tem um ponto específico falando de fusos horários. Só que a gente só vai saber a relação aqui. O que acontece, pessoal? A gente tem que entender que como o Sol ele nasce para oeste, tá? Então quer dizer que sempre quando a gente se distanciar do Greenwich para oeste, a gente vai ganhar horas. A gente vai ter que adiantar o nosso relógio. Então, por exemplo, né? O horário de Nova Zelândia comparado com a Inglaterra, ela é adiantada, porque ela está bem ao extremo oeste, tá? Enquanto que, se a gente se distancia para leste de Greenwich, então, por exemplo, Estados Unidos ou alguns países daqui da América Latina, a gente vai perder horas, porque a gente vai estar, né, indo para leste, que é onde o sol se põe, então a gente vai perder horas, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos, em comparação à Inglaterra, a gente vai ter um relógio muito mais atrasado, né, comparando com a Inglaterra, tá? E quando a gente analisa, por exemplo, os fusos horários do Brasil, o Brasil ele vai ter 4 fusos horários, tá? Né, sendo os de oeste mais adiantados e o de leste mais atrasados. E então, assim, o fuso horário -2, que é o mais oeste, ele vai ser o fuso horário das ilhas. Então, Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, fuso horário -2. Além disso, a gente vai ter o fuso horário oficial do Brasil, que é o de -3, que é o de Brasília, tá? Que vai pegar grandes partes do Brasil. Mais ao leste, a gente vai ter o fuso horário -4, que é o oficial do Amazonas, tá? E alguns países do centro-oeste e do norte também. E a gente vai ter o último fuso horário, que é o fuso horário mais atrasado, que é o fuso horário mais ao leste, que seria, né, com uma longitude maior, né, para o lado leste, que é o fuso horário de -5, que ele vai pegar as cidades do Acre, né, e parte leste do Amazonas, tá? Então, com isso, né, a gente viu a relação, né, tanto dos meridianos quanto os paralelos, quanto latitude e longitude. E, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido bastante a aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, joga aí. E, professor Thiago, espero que vocês tenham curtido aí, tudo bem? É isso, pessoal. Tamo junto, valeu e até a próxima aula.